E já estamos de volta, ao vivo e em cores, com o nosso programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre catarata, recebendo uma das grandes personalidades que entende do assunto e está aqui para repartir conosco um pouquinho do seu conhecimento, o Dr. Marcelo Sobrinho, médico oftalmologista, também professor da PUC de Campinas e médico oftalmologista pela Universidade Federal de São Paulo. Eu queria, assim, começar esse bloco com uma participação muito interessante aqui. Até a nossa equipe aqui gostou muito, viu? Disse assim que tem aqui, ó, o Paulo Almeida, né, Clemente, de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Obrigado, Paulo. Eu sei que, na minha opinião, olha só, esse programa Vida e Saúde devia entrar no lugar do Jornal Nacional. tá lá na dica, né? A próxima programa a gente vai entrar com aquela musiquinha, tá, Paulo? Obrigado, viu? Mas é isso que a gente quer. Quando a gente traz o programa, quando a gente prepara o programa, esse programa, doutor, nasceu de um programa de rádio que a gente tinha, já tem há 10 anos, por aqui nessa mesa, aqui, em outros formatos também do mesmo programa, já passaram mais de 480 médicos aqui, então, graças a Deus, esse programa, ele caiu bem no gosto popular, porque eu imagino que vocês, médicos, vocês atendem um dia todo, fazem cirurgias, estão lá explicando para o paciente, né? Olha, isso é aquilo, trata disso, isso aqui, explicando. Imagina fazer isso de uma maneira coletiva e, ao mesmo tempo, entrando na casa de tantas pessoas através do meio de comunicação. Então, é isso que a gente faz, esse carinho que a gente tem para o telespectador, para que tenham qualidade de vida, viver bem e viver melhor, né, doutor? É isso mesmo. E é importantíssimo. O que você falou é importante. Infelizmente, a gente não tem a chance de falar para mais gente normalmente. Então, muita gente não tem chance de receber as informações que, na verdade, para a gente podem parecer simples, Sim, mas não são tão simples assim. A gente sabe que as pessoas não têm, muitas vezes, acesso a essa cultura da saúde, enfim, as informações, a gente traz isso, insiste, bate, né, nessa tecla, porque viver com saúde, gente, é tudo de bom, viu? Aproveitando o Paulo, eu falei assim, eu tenho glaucoma e uso colírio Lumigan todas as noites. Isso deve ser feito pelo resto da vida? E também catarata e este mesmo tratamento? Ao Frei Rinaldo, parabéns pelo jeito cativante e pela pessoa maravilhosa que é, e ao doutor Marcelo pela simpatia das respostas. Olha, o nosso amigo Paulo, esse é nosso telespectador fiel. Obrigado, Paulão. Doutor, e aí, o colírio... Bom, o Lumigan, ele é da mesma classe daquele outro colírio que a gente falou agora há pouco. Então, sim, ele tem que usar uma vez por dia. Geralmente, a gente pinga na hora de dormir para prevenir o pico de pressão que a gente tem durante a madrugada. Ok. Doutora, aqui é Laura Rostert, de Blumenau, Santa Catarina. Obrigado, dona Laura. Minha irmã tem um problema na visão em um olho que ela não enxerga nada e o outro enxerga muito pouco. Ela passou por um médico e foi constatado que a retina arrebentou. Essa é a expressão, a retina arrebentou. Ela gostaria de saber se tem solução para esse problema. Pergunta a nossa amiga Laura, doutor. Olha, esse termo que ela usou, eu acho que ela está falando sobre descolamento de retina. Okay. E realmente, a impressão que a gente tem às vezes é que a retina arrebenta porque ela perde a continuidade. O único tratamento para isso é a cirurgia por descolamento de retina e tem que ser feita o mais rápido possível, dependendo do caso. Doutor, o Rogério Cesare, de Campinas, obrigado, Rogério. Olha, uma pergunta interessante. Aliás, toda pergunta que é interessante, né? Todos que fazem a cirurgia de cataratas têm que usar lente? Eu vou fazer uma cirurgia e o médico disse que as lentes que tem no Brasil não são de muita confiança. E agora? Gostaria de saber qual é a melhor lente para se usar, né? É o nosso amigo Rogério, doutor. Muito bom. Então, voltando à cirurgia de catarata, a gente vai tirar o cristalino, no lugar do cristalino, porque o cristalino é uma lente... Isso joga fora, isso aí? Tira e joga fora? Como é que a gente faz? A gente faz uma incisão na córnea, que é de mais ou menos 2 milímetros. Ok. Certo? Através dessa incisão, a gente entra com um aparelho que chama facoemulsificador. Ok. E ele vai quebrando e aspirando o cristalino, okay, lembrando de deixar a cápsula posterior. Okay. Para que serve a cápsula posterior? Para a gente apoiar a lente que vai dentro do olho. Okay. Então, a gente põe uma lente aqui dentro do olho. Uma lente sintética? Uma lente... Sintética, okay, sintética. Na verdade, é um material especial para isso. Okay. E essa lente é interessante porque ela pode vir só com o grau para longe, okay, e a pessoa automaticamente vai ter que usar correção para perto. Mas existem também lentes intraoculares okay, multifocais. Nessa situação, aí o paciente normalmente não precisa nem de óculos mais para longe, okay, nem de óculos para leitura. Solucionou para vez por toda, né? Normalmente sim. E ele pergunta do colírio, tem que usar para o resto da vida? Qual colírio? Se depois de fazer a cirurgia, de usar essa lente, tem que usar
um colírio para o resto da vida, mesmo depois de ter feito a cirurgia de catarata? Não precisa? Se for o colírio para o glaucoma, precisa. Ok. Só Agora, para o glaucoma? Para catarata, não? Para catarata, a gente usa, como toda cirurgia, um antibiótico, um corticoide, por alguns dias, normalmente 15 a 30 dias. Ok, que maravilha. Olá, Frei, parabéns pelo programa, né? Minha pergunta é a seguinte, se o uso contínuo de Sistane UI, eu estou falando um nome comercial para o médico entender, viu? Não, ninguém está autorizado a comprar esse medicamento. Pode viciar o olho a produzir menos lágrima? Obrigado, Marcelo Moraes, de Itanhandu, Minas Gerais. Obrigado, Marcelo. Doutor. Então, o Sistane, ele também é uma droga, um colírio que a gente usa como substituto da lágrima. Isso não quer dizer que o olho vai ficar preguiçoso, não. Ele é uma ajuda àquelas pessoas que estão produzindo menos lágrima ou que a lágrima está evaporando mais rápido, coisas que deixam a pessoa com quadros de olho seco. Okay. Doutora, aqui a Célia, por que a minha... Obrigado, Célia, pela participação, viu? Por que a minha filha, ela usou a expressão coça o olho, coça muito o olho? Já passou no oftalmo, mas assim, o colírio não resolveu. Por que se coça, né, muito o olho, doutor? Interessante. Bom, a impressão que eu tenho é que essa criança é uma criança que tem alergia, certo? Criança que tem alergia é um processo global. Em algumas pessoas pegam outras partes do corpo, mas nesse caso parece que pegou o olho. Ela tem sim que fazer um acompanhamento muito de perto, porque criança que coça muito o olho pode levar a uma deformação na córnea, e essa deformação pode levar àquele processo que eu falei no começo do programa, que é o ceratocone. Então tem que tomar bastante cuidado e acompanhar essa criança bem de perto. Salete Pereira Gilbmaier, de Quedas do Iguaçu, no Paraná. Obrigado, Salete. Tenho muita coceira nos olhos, ele falou assim, e saem muitas lágrimas. E o médico indicou que óleo Johnson para eu usar. Gostaria de saber se é indicado e o que pode ser isso, né? Pode ser mais um caso de alergia, doutor? Pode ser. Inclusive, ela pode ter uma alergia ou uma afecção especial que a gente chama de blefarite, que são inflamações nas bordas das pálpebras. Isso, eventualmente, pode melhorar com shampoo Johnson na hora do banho. Okay. Paulo Afonso, na Bahia, é o nosso amigo Antônio Higino, né? Obrigado, senhor Antônio, pela participação, viu, querido? Minha mãe Suzana tem glaucoma e usa colírio Chalacon e fica com a visão irritada e tem 30% e 80% da visão. Está correto o medicamento ou terá que passar por outro médico aí? Às vezes a pessoa quer uma segunda opinião. Se o médico está acompanhando, a gente tem que respeitar também, mas assim está aqui um doutor aí para nos ajudar nesse sentido. O Chalacon é uma combinação de drogas para glaucoma e ela tem uma perda já importante da visão, pelo que eu estou entendendo. Okay. Então, às vezes, só esse medicamento não está conseguindo controlar a pressão a ponto de evitar a progressão do glaucoma. Então, é importantíssimo ele fazer esse acompanhamento muito de perto. Diretor, o povo pergunta também nas ruas, vamos lá? Eu sou a Patrícia, eu gostaria de saber se a pessoa que tem catarata nos 2 olhos pode operar os 2 olhos no mesmo dia. Muito bem, doutor. Vai assim, está na mesa mesmo, então vai o kit completo? Como é que é? Não, Patrícia. Na verdade, a gente prefere operar um olho, esperar aquela recuperação e depois operar outro olho dali a 10, 15 dias, alguma coisa assim. Por que, doutor? Assim, é uma carga enorme, a pessoa vai ficar... uma indisposição? Como é que é? Na verdade, a grande maioria dos pacientes, ela sai do centro cirúrgico com o olho tampado. Ok. Então, é muito complicado para você ficar com os 2 olhos tampados. Isso é uma das coisas, né? Perigo de infecção, perigo de complicação, aí você vai ter complicação nos 2 olhos. Então, é importante fazer não tem pressa. Daí a 10, 15 dias faz o outro. A pessoa que fez a cirurgia da catarata, ela vai continuar, continua usando óculos, doutor? Então, é o que eu falei aquela hora. Hoje, se você colocar uma lente multifocal, normalmente a pessoa já não usa nem para longe, nem para perto. Ok. Doutor, vamos lá para Indápolis, Mato Grosso do Sul. Olha que maravilha. É a Luísa de Moura Costa Nascimento. Obrigado, dona Luísa, pelo carinho, pela participação, viu? Eu tenho catarata e está marcada a cirurgia. Gostaria de saber se o tratamento de catarata é só com cirurgia ou tem algum colírio que elimine a catarata. Me falaram que o colírio de bálsamo é muito bom. O que devo fazer, né? É a nossa amiga Luísa, doutor. É só a cirurgia ou tem um colírio que substitui a cirurgia? Pergunta a Luísa. Na verdade, Luísa, não tem não. Você precisa realmente fazer a cirurgia porque já está provado que não existe nenhum colírio que evite a progressão ou que resolva o problema da catarata.
A Terezinha Batista de Blumenau, Santa Catarina. Obrigado, Terezinha. Quais são os cuidados que eu devo tomar pós-cirurgia? Boa pergunta, essa é excelente. Na verdade, o médico vai te dar todas as orientações necessárias, mas basicamente tentar não ter nenhum trauma com o olho, não dormir daquele lado que você operou, tentar ao máximo evitar fazer força, porque você pode ter uma complicação cirúrgica. Então, é importante, siga estritamente as recomendações do seu oftalmologista no pós-operatório. Doutor, vamos lá para a nossa amiga Naildes, que tem 60 anos. Obrigado, dona Naildes, participando aqui do programa Vida e Saúde. Ela falou assim, então, fiz a cirurgia de catarata no olho direito há 2 anos e à noite vejo uns pontos dourados. O que pode ter acontecido, né? Pergunta a nossa amiga Naildes, doutor. Boa pergunta. Bom, é um pouco difícil responder assim. Existem algumas alterações vítreas, né, daquele humor vítreo que tem aqui, que podem eventualmente ficar mais, aparecerem mais depois da catarata, porque melhora muito a acuidade visual, até a pessoa percebe mais as alterações, ou pode ser também aquela história do descolamento do vítreo posterior. De qualquer maneira, ela precisa ser acompanhada e o oftalmologista precisa fazer um exame completo da retina dela e do vítreo para ver se isso não pode ser uma coisa um pouco mais séria. Doutora Maria Luísa Guarda, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Obrigado, dona Maria Luísa. Ela teve toxoplasmose e agora está com cataratas. Eu gostaria de saber se pode fazer a cirurgia da catarata mesmo tendo toxoplasmose. Pergunto o que é a toxoplasmose, né? E se ela pode mesmo tendo essa doença. A toxoplasmose é uma doença que afeta a coroide, que afeta a retina e pode afetar a coroide. Então, no final das contas, a gente fica com uma cicatriz retiniana. Então, lembra, a retina é lá no fundo do olho. Isso não quer dizer que ela não possa vir a operar a catarata. Ela pode eventualmente operar a catarata sim, se estiver tudo bem, se ela não estiver numa fase de atividade da toxoplasmose. Olá, Frei. Minha dúvida é a seguinte, é a Creuza Santos. Obrigado, Creuza. Obrigado pelo carinho, pela participação, viu, querida? No canto do olho sai um líquido meio amarelado. O que pode ser? Está agradecendo e parabenizando o programa, doutor. Creuza. Bom, isso pode ser algumas coisas, né? Pode ser eventualmente uma conjuntivite que está levando a uma secreção, então, no caso, talvez seja uma conjuntivite bacteriana, ou ela pode ter uma coisa parecida com aquela outra moça perguntou, pode ter uma obstrução aqui nessa região, e a gente tem aqui o saco lacrimal, isso pode eventualmente infeccionar, e se ela estiver obstruída, ela vai refluir para dentro do olho. Gente, quantas perguntas, quantas respostas, quanto que nós estamos aprendendo hoje aqui no seu programa Vida e Saúde. Vou chamar um intervalo, temos mais um intervalo ainda, gente, tem mais um bloco, vamos aproveitar bastante. E claro, a gente vai concluir com o nosso momento de oração. Então, agora que vem a melhor parte. Então, não sai daí, o Vida e Saúde volta já só para você. Os corticoides causam catarata, as pessoas que são asmáticas, que fazem muito uso de corticoide, alguns beta-bloqueadores podem levar a catarata, anti-ansiolíticos também podem ter ligação e até mesmo algumas estatinas.